Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Começando uma nova semana. Infelizmente a gente já começa com notícias que não são boas, mas são as manchetes dos jornais. Muita coisa tem solução, outras infelizmente a gente só pode lamentar mesmo, não é? Primeiro, como foi no sábado, a prisão do Thiago Servo, o cantor que formava a dupla, né? Taime e Thiago, vocês se lembram dele na Fazenda, participação polêmica que ele teve e agora tem que se encontrar nessa situação. Ele foi preso no sábado na cidade de Jacareí, aqui em São Paulo, momentos antes de se apresentar num show, e era aquele problema que a gente já apontava desde a época da Fazenda. Ele teve para ser preso lá no portão da Fazenda mesmo, isso já era uma coisa anunciada, e passou mais de um ano e ele não resolveu, e aí acabou ficando nessa situação que não é fácil para ninguém, de prisão por pensão alimentícia. Os fãs do Thiago estão muito preocupados com ele e se solidarizando e falando, mas como pode? De quanto é essa pensão? Porque é de R$500 mil, e agora eles estão falando 400 e pouco, dá quase R$500 mil, o que dá quase R$40 mil por mês. E aí se abre aquela discussão, mas escuta, para criar uma filha você precisa de R$40 mil por mês? Gente, esse não é o ponto. Se já não dava para pagar, que fosse rediscutido. Se não dava para pagar a pensão, em que valor fosse, se ele renegociasse qualquer coisa para evitar um momento tão constrangedor, tão triste como esse. Imagina como ele deve estar se sentindo lá dentro, né? Não é fácil para ninguém, realmente, só de pensar, a gente já cria uma angústia. Imagina para ele, que estava pronto para trabalhar, que ia apresentar mais um show e de repente é preso no estacionamento da boate. Aliás, o nosso programa foi o único programa que esteve na boate onde ele iria se apresentar, né? Mostra tudo lá, eles contam como aconteceu. Olha, essas são as imagens direto de Jacareí, da casa noturna, onde ele iria se apresentar momentos antes, né, de ser preso. Ele estava já prontinho, já para entrar na boate, para começar o show, essa coisa toda. Então, é lamentável, pegou todo mundo desprevenido mesmo, embora se soubesse que ele vivia com essa espada sobre a cabeça. Então, por que deixou tanto tempo assim sem negociar? É muito complicado, mas a gente também não está aqui para julgar, só para falar para vocês o que está acontecendo. E a Cíntia Lima, nossa repórter, fez uma reportagem completa sobre esse assunto, conversou com o delegado, o Dr. Thales, foi ele que prendeu o Thiago Servo, e vocês vão conferir agora. Sertanejo Thiago Servo, que fazia dupla Taime e Thiago até 2013, depois ele resolveu seguir carreira solo, também fez parte da edição número 8 da Fazenda, está preso aqui em Jacareí. O motivo? Dívida de pensão alimentícia. O A Tarde é Sua vai conversar agora com o doutor Thales Prado Pinto. Ele é assistente da seccional aqui da cidade e a gente sabe, né, doutor, primeiro eu agradeço pela sua disponibilidade de nos receber. O Thiago está preso no primeiro DP aqui da cidade. A prisão foi efetuada na madrugada agora, do dia 10 de dezembro, né? Exatamente, a prisão ocorreu na madrugada de sábado. Policiais civis de Jacareí foram notificados a respeito do mandado de prisão expedida pela Justiça de São Paulo. Da posse desse mandado, os policiais civis deslocaram para essa casa noturna e ali, antes que começasse o show, ele foi preso. Vale ressaltar também, Sônia Abrão e o público da Tarde é Sua, esse mandado de prisão ele já tinha sido expedido em abril. Exatamente, a expedição do mandado foi em abril deste ano, cuja validade é de 1 mês. Então, na verdade, quando os policiais chegaram, né, até o Thiago, ele faria um show aqui em Jacareí e outro show depois em São José dos Campos. Nesse primeiro show, os policiais já efetuaram a prisão. Qual foi a reação do Thiago nessa hora, doutor? A reação do cantor foi uma reação normal, de tentar se esquivar, mas foi detido. Não teve jeito? Não teve jeito nenhum. Os policiais sabiam da agenda dele aqui em Jacareí, da posse dessas informações, foram até o local onde ele foi detido. Ele está detido no primeiro DP aqui da cidade, ele está numa carceragem na companhia de quantos outros presos? Ele está na companhia de outros 5 presos detidos também por falta de pagamento da pensão alimentícia.
Provavelmente ele deve permanecer no primeiro DP. Normalmente quem é preso por dívida de pensão alimentícia não é transferido para um presídio, então ele deve permanecer ali no primeiro DP. Ele certamente ficará preso aqui nessa cela por 30 dias, porque não há transferência desses presos. Em princípio, por 30 dias, mas isso pode ser prorrogado por mais 30, porque a gente sabe, né, a dívida de pensão alimentícia, o Tiago ou ele quita a dívida, que é uma dívida alta, em média, pelo que a gente está tendo informação, chega a ser R$500 mil, afinal de contas o processo dessa dívida é lá de 2013, viu, Sônia? Não é um processo recente, feito pela mãe, né, da filha do Tiago, que segue em segredo de justiça. Então, essa prisão pode ser prorrogada caso ele não quite a dívida e caso não faça um acordo com a ex-mulher. Pode ser prorrogada pelo menos por 1 mês, no mínimo ele fica caso ele não quite a dívida. Exatamente. O mandado consta de 30 dias. Venceu esse prazo de 30 dias, ele pode ser liberado ou se vier outra determinação judicial, ele permanecerá preso. O comportamento dele lá, o senhor tem alguma informação? Parece que ele até comeu bem, está sendo dentro do possível bem assistido, né? Ele está se alimentando aquilo que o Estado provê para ele na cadeia. O comportamento dele está sendo, até o presente momento, um comportamento normal, sereno. A mãe dele, que ele é de Maringá, o Tiago é natural de Maringá, no Paraná, a mãe dele também, que também é advogada, já está aqui na cidade e também já existe um advogado para cuidar dessa situação, né? A mãe está acompanhando todo esse procedimento da polícia, a permanência na cadeia. Chegou a visitá-lo porque o preso por dívida de pensão, ele pode receber visitas. Exatamente. Como ela também é advogada, ela teve acesso ao cantor nesses 2 dias. Sônia Abrão, A Tarde é Sua é a primeira equipe de TV que está tendo a oportunidade de entrar justamente dentro aqui da casa onde o Tiago Servo faria o show. Aproveito para agradecer aos proprietários também. Gentilmente eles abriram as portas para a nossa equipe. Afinal de contas, eles também foram pegos de surpresa na madrugada do dia 10. É uma casa muito bonita, conceituada aqui de Jacareí. Tem capacidade para 2.500 pessoas. Na noite de sexta-feira, como tem 2 espaços, tem show externo e interno. O Tiago Servo iria justamente se apresentar nessa parte interna onde nós estamos, ali ao fundo ao palco. Muita gente já estava chegando quando, mais de 11 horas da noite, tudo aconteceu no estacionamento da casa. O Tiago Servo, ele fez parte da dupla Taeme e Tiago de 2011 a 2013. Ali era muito sucesso, mais de 10 hits emplacados nas paradas mesmo de sucesso do meio sertanejo. Quando ele optou pela carreira solo em 2013, coincidentemente ou não, foi quando teve início o processo dessa dívida de pensão alimentícia. Tudo aconteceu aqui de maneira muito rápida, a polícia já estava esperando. Aliás, essa casa, para vocês terem uma ideia, já recebeu grandes nomes da nossa música, como Projota, Jota Quest, a dupla Marcos e Belucci, mas na verdade essa oportunidade que a gente tem, a gente percebe o conforto, a gente percebe o espaço, realmente ele ia realizar um show quando tudo aconteceu. E também, Sônia Abrão, segundo informações de quem estava aqui na hora, Ana Paula Minerato, a gente sabe que eles viveram um relacionamento muito conturbado, na fazenda, fora da fazenda. Esse relacionamento é confuso, tanto que a família da Minerato nem aprova tanto. E as últimas informações eram de que eles nem estariam mais juntos. Mas eu tenho confirmações daqui, de quem estava na hora da prisão do Tiago Servo, que é a Ana Paula Minerato. Também estava por aqui, saiu correndo, apavorada, para tentar socorrê-lo do lado de fora, já que ele foi preso no estacionamento. E ela estaria ainda em Jacareí e visitando o Tiago no primeiro DP. Desde a madrugada do dia 10, Tiago Servo já foi trazido para cá, assim que foi preso para o primeiro DP aqui de Jacareí. Ele está na carceragem, na companhia de mais 5 presos que também devem pensão alimentícia e, lógico, não será transferido para nenhum presídio, ele vai continuar aqui. A única forma de Tiago Servo sair do primeiro DP é pagando a dívida da pensão ou então num eventual acordo que a ex-mulher possa aceitar. Desde sábado, as informações que eu consegui apurar é que ele vem recebendo a visita da mãe, da dona Maria, e lógico ainda aguarda talvez a presença de um advogado. Nossa equipe do A Tarde é Sua continua de plantão para maiores informações, Sônia.
Aí, né? Obrigada a nossa repórter Cíntia Lima, mas nós vamos falar com ela ao vivo também daqui a pouquinho. Só quero dar boa tarde para o Tiago Rocha, apresentador do nosso Tá Sabendo aqui na Rede TV todas as manhãs. Boa tarde, Sônia Abrão. Olha, final de semana difícil para as celebridades, viu? Com certeza. Já já a gente vai falar também da morte do filho da Tati Quebra-Barraco, nossa querida Tati Quebra-Barraco. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A gente vem direto do Rio de Janeiro, que o menino está para ser sepultado aí a qualquer momento, tá? Mas agora te falar também boa tarde aqui para o Vladimir Alves, do site O Buchicho. Boa tarde, boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Obrigada. Boa tarde, Tiago. Acaba logo 2016, né? Porque é uma notícia pior do que a outra, olha, tá... todos os dias. Exatamente. Tá, sabe que até o Fábio Porchat, ele tentou até fazer humor com essa situação, porque ele falou tanto em muro do Trump na época da eleição, que ele falou, olha, 2016 está construindo um muro para não deixar 2017 entrar, porque não tem outra explicação. Não acaba, né? E cada dia que passa é uma coisa triste que acontece, tá louco, viu? Mas olha aqui, a Cíntia já tá a postos, a gente já pode falar com ela, tá? Só a gente aqui no estúdio, boa tarde, viu, Cíntia? Nós aqui no estúdio, nós refizemos os cálculos da pensão, porque a informação que se tinha através do site G1 é que seria de R$500 mil, não é? A dívida de um ano, aí dava aquela história de R$40 mil por mês. Como é que você vai, né? Pagar uma pensão num valor como esse, ele que continua batalhando aí na carreira dele. Aí a Cíntia falou em 3 anos, a gente refez as contas e aí daria, tudo é aproximadamente, tá? R$13 mil por mês. Continua sendo uma pensão pesada, claro, mas a gente não sabe se ele podia, se ele não podia pagar. O que a gente sabe é que ele não pôde pagar, provavelmente porque não desce mesmo, né? Ele está fazendo shows, mas não tem uma música estourada novamente nas paradas, não está na mídia, como precisaria estar para receber mais convites para shows. Então, é uma luta a cada dia e não renegociou, não houve diálogo pelo que a gente está sabendo, né? Vamos ver como é que fica daqui para frente. Cíntia Lima falando com a gente, alguma nova informação, a mãe dele já chegou. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente estamos aqui em frente ao primeiro DP. Tiago Servo está preso desde a madrugada do dia 10. A única visita, Sônia Abrão, que ele vem recebendo é justamente da mãe da Dona Maria, que mora em Maringá, no Paraná. Hoje, ainda não. E olha, Sônia, apurando várias coisas, agora eu posso confirmar, tanto para você, o Tiago Rocha, o Vladimir Alves também, e o público da Tarde é Sua. Realmente, o Tiago Servo e a Ana Paula Minerato reataram. Certo. Isso não era uma informação que as pessoas sabiam. Eu também fui pega de surpresa. A gente sabe que foi uma relação muito conturbada, terminou de maneira desagradável também. Mas na sexta-feira, Sônia, a Ana Paula saiu de São Paulo, veio para Jacareí, especialmente para assistir ao show do Tiago, presenciou, viu toda a prisão e ficou aqui em Jacareí até ontem. Só que ela tem compromissos profissionais e já retornou a São Paulo. Na verdade, Sônia, aqui no primeiro DP, o Tiago ainda não recebeu oficialmente a visita de um advogado. Ele parece ter um advogado que é de São Paulo. Esse advogado não veio ao primeiro DP desde sábado. Eu conversei agora há pouco com um advogado chamado Dr. Jorge Vilela. Ele veio visitar um preso aqui no primeiro DP, ele tem um cliente aqui, e ele acabou de me dizer que o Tiago Servo chamou na hora, ali na carceragem, e falou, olha, eu sou o Tiago Servo, eu estou preso por pensão alimentícia, por não ter pago, você pode me ajudar? Eu até fiquei um pouco assustada, porque ele me parece extremamente desassistido diante de uma situação dessa. Esse doutor Jorge Vilela me contou isso extraoficialmente, extrajudicialmente, porque ele ainda não é o advogado do Tiago. Ele pegou o telefone da mãe do Tiago e disse assim para mim, olha, Cíntia, vou ligar
foto dele como presidiário, eu não me importo de ver o governador do Rio nesse tipo de foto, a ex-primeira-dama nesse tipo de foto. Eles são criminosos. Agora, ele falhou numa obrigação, o que diante da lei precisa ser punida mesmo, mas eu não posso considerar o rapaz um criminoso, certo? Não. Ainda mais diante do quadro que cerca toda a situação dele, como a Cíntia está falando. Então, sei lá, se puder evitar essa foto, deixar o menino cantando, eu acho que é mais legal. Ele não é um criminoso, ele fez uma coisa que não pode ser feita mesmo, tem uma filha para ser criada, mas ele tem motivos que também deverão ser levados em consideração no caso de uma renegociação dessa dívida. Eu gostaria muito que a gente pudesse tentar falar com a mãe da menina, né? A ex-mulher dele, que foi muito citada na época da Fazenda também, e ver se ela aceita renegociar, ou se ela tem um advogado que possa responder por ela, que ela possa explicar esse lado da questão para a gente e para todos aqueles que estão muito preocupados também, todos os fãs, com a situação do Thiago Servo. A mãe dele saiu do Paraná, veio para cá para ficar com ele, e que bom que ele tivesse reatado com a Ana Paula, não é? Pelo menos naquele momento, acho que ele não se sentiu tão desamparado. Ela estava ali, ela ficou na cidade enquanto ela pôde, se o relacionamento é tumultuado, não é, se é mais uma volta que não vai durar e daqui a pouco rompe e volta de novo, isso é um problema deles, mas naquele momento ela estava lá, e mesmo que eles tivessem rompido e ela estivesse lá, dava para entender, porque eles viveram uma história muito intensa e é muito importante você ser solidária nesse momento, esteja junto da pessoa ou não, mas ser solidária a alguém que você tenha amado. Então a presença dela ali se explica de qualquer maneira, né? Fala, Thiago. Sônia, eu queria perguntar para a Cíntia, não sei se ela sabe, se essa é a primeira vez que o Thiago Servo é detido, ou por este ou por qualquer outro tipo de crime, e se ele não pagar esse valor, que é um valor alto, Sônia Abrão, 10 mil reais, ele está fazendo um show, precisa fazer 50 shows para dar, não vai pagar cachê para ninguém, mas vai pagar só para sair da prisão. Vai ter o que... Se ele não tiver o dinheiro para pagar esses 500 mil reais, o que acontece com ele? Então, Thiago Rocha, é a primeira vez sim, ele é réu primário, ele nunca foi preso por nenhum outro motivo. A primeira vez é essa, em virtude da dívida da pensão alimentícia. Em relação a esse outro lado, são 30 dias de prisão que podem ser prorrogados por mais 30. A partir do momento que ele não tiver dinheiro, ou seja, então por isso ele ficou preso, né? Não teve acordo nem dinheiro, termina esse processo, não a dívida, mas o processo, tipo a ex-mulher tem que novamente entrar com o processo, não que essa dívida seja perdoada, porque ao longo desse tempo, o que a gente questiona também é porque ele não pediu uma revisão dessa pensão. Né? 3 anos, né? Por que ele não pediu uma revisão, né, Sônia? Exatamente. Se em 2013, de repente, ele poderia, lógico, pagar 13 ou 18 mil, que é um valor alto mensal, óbvio que depois que ele saiu da dupla e foi percebendo que a carreira solo não decolou, esse valor se tornou impossível para ele. Esse mandado de prisão que foi expedido em abril, só piorou a situação, porque de abril para cá, o Thiago, ele faltou em vários shows com medo de ser preso. Então, ele deixou de ganhar dinheiro justamente porque ele ficava com receio, porque desde abril o mandado, ele poderia ter sido preso em qualquer dia de abril para cá. Calhou de ser aqui em Jacareí a pedido da Polícia de São Paulo. Mas imagina, o ano inteiro isso. Praticamente o ano todo. Deixando de fazer alguns shows com medo de ser preso, o cachê bem mais baixo do que a gente até imaginava. Quer dizer, uma situação, ele está numa sinuca de bico e agora está preso, está bem delicada a situação dele. É verdade, viu, gente? Olha, as informações que se tem é que, e o delegado ainda falou isso, doutor Thales, para a Cíntia, é que ele se manteve calmo, ele conseguiu dormir do sábado para o domingo e também se alimentar. Ele fez essas duas coisas, então, né, pelo menos não está aí tendo alguma crise, porque tem gente que não dorme, que não come, e fica tão desesperado com a situação de se ver trancafiado numa cela, que aí as coisas degringolam mesmo. Ele está conseguindo segurar a situação, mas ele está desamparado, ele não tem um advogado. Talvez tenha esse que conversou com a Cíntia, para quem ele pediu uma ajuda, porque dinheiro para pagar eu também acho que ele não vai ter não, né, Cíntia? Com certeza, Sônia. E é isso que nos assustou, né? Se ele tem um advogado, vamos deixar claro isso, se ele tem, onde está esse advogado? Está em São Paulo? Porque ainda não veio. Se ele tem e está tranquilo, porque ele teria pedido ajuda a um advogado que veio visitar outro preso. A mãe dele, que está aqui em Jacareí,
tá justamente correndo atrás de tudo. Disso, né? Tá atrás disso. Então, assim, se ele tem, não parece. Senão ele não teria pedido ajuda, né, Sônia? Exatamente, Vladimir. Não faz o menor sentido. Esse advogado, esse doutor Jorge, que falou comigo extraoficialmente e judicialmente, talvez ele retorne daqui a pouco. Ele ia ligar para a mãe do Thiago. Aí sim, ele retornando, talvez tenhamos oficialmente um advogado de Thiago Servo. Por enquanto, a gente pode afirmar que ele não tem um advogado para representá-lo diante de uma causa dessa, num valor tão alto, e ele está preso com mais 5 aqui no DP. Então, até o momento, a situação dele é 30 dias aí, com a possibilidade de prorrogação, no mínimo. Quer dizer, imagina essa situação. A única chance dele sair antes de um mês é a renegociação da dívida, né, Cíntia? Ou pagar total, né? Ou pagar total, que vai tirar da onde, né? É quase meio milhão de reais. Você não tem um dinheiro assim, de um dia para o outro. Aliás, ele não conseguiu ter em 3 anos, né? Você sabe, Sônia, que eu tenho uma informação também, que a gente vai apurando, você sabe, você é jornalista e também repórter de rua, já foi. Então você sabe como funciona. Lá na casa noturna, onde ele ia se apresentar, no momento em que ele foi preso, eram 4 policiais da DIG aqui de Jacareí. Ele ficou nervoso, tá, Sônia? Ele não aceitou imediatamente na hora, foi uma situação bem intensa. E a Ana Paula Minerato, ela ficou tão desesperada, ela teria ficado tão em pânico, que as informações que eu apurei é que naquele momento ela chegou a dizer, olha, eu tenho meu carro, ele vale 60 mil, eu vendo para ajudar. Quer dizer, em total desespero, que não poderia acontecer, isso é completamente inviável, ele teria que ter sido preso mesmo. Mas só para você ter uma ideia, Sônia, e o público da Tarde Sul, Thiago e Vladimir, do quanto aquela situação foi constrangedora e tensa, e pessoas do fã-clube dele também ofereceram dinheiro naquele momento, mas é óbvio, nada foi suficiente. Poderia, né? Mas dela é uma prova de amor, né? Olha, tomei o carro, toma, leva, faz qualquer coisa, né? Ana Paula Minerato, mas eu acho que nesse momento não cabe, né? Parabéns para Ana Paula Minerato, porque eu acho que poucas pessoas ficam com você nos momentos de adversidade. As pessoas estão com você enquanto você pode prover, enquanto você pode estar nos melhores lugares, nas melhores festas. Num momento como esse, a primeira coisa que ela poderia ter feito é virar das costas e falou, amiguinho, esse é um problema que você vai ter que resolver. Então, parabéns para Ana Paula Minerato. Uma pena que, infelizmente, as leis estão aí, precisam ser cumpridas. Vlad, você queria fazer uma pergunta para a Cíntia, né? A gente fica pensando aqui, é um misto de calmaria e desespero no momento em que ele chama um advogado na carceragem. Sim, porque não ele não tem um advogado. Mesmo. E aí isso, a gente vê que ele está trabalhando, ele está lutando, mas saíram algumas notícias hoje, Cíntia, sobre o show que ele ia fazer, de que o público era de apenas 100 pessoas e que seriam pessoas ligadas ao Thiago e de que a renda seria, obviamente, mais baixa e o cachê também. Com a apuração que você fez aí, Cíntia, com os proprietários, qual era a expectativa para o show dele, já que não tinha outra atração para substituí-lo? Olha, na verdade, Vladimir, na noite de sexta-feira, nessa madrugada, né, de sexta para sábado, o Thiago Servo faria 2 shows. O primeiro em Jacareí, onde ele foi preso, o segundo seria em São José. Essa casa tem capacidade para 2.500 pessoas, tem um lado externo e interno. Aí já vale para responder a sua pergunta. A parte interna é para um menor número de pessoas. Era onde o Thiago Servo iria se apresentar. A casa estava esperando, em média, 600 a 700 pessoas para esse show. Mas, na verdade, não é aquele tipo de show que estava sendo anunciado com venda antecipada, não. A casa estava esperando... Caiu. Caiu. Pra gente... Tá, bom, pra gente aqui não tinha caído, né? Bom, enfim, agora é esperar realmente. Primeiro ele ter um advogado antes de tudo, se sentir amparado, pelo menos nessa parte legal, não é? Se localizar a mãe da menina, que possa falar ao lado dela dessa história também, e torcer para que tudo se resolva, ele possa sair da prisão, continuar a batalha dele aí em busca do sucesso novamente, difícil, ele recomeçou, né, e que as coisas entrem nos eixos. Você lembra que em outubro, mais exatamente no dia 26 de outubro, eu comentei aqui no seu programa, de que um cantor que tinha participado de um reality show estava sendo procurado pela polícia e de que na época ele tinha cancelado a ida dele a um programa de televisão
porque 2 policiais o aguardavam lá. Lembra, você contou isso aqui, você só não deu nome. Exatamente, por quê? Você Respeitando o segredo de justiça do caso. Aliás, é por Mas causa disso que ninguém da família está falando, e talvez a mãe da menina não fale, porque o caso corre em segredo, em sigilo de justiça, tá? A mãe dele talvez possa falar, ela está sendo muito procurada pela imprensa nesse momento, talvez ela possa falar, e ela sabe os limites, porque ela é uma advogada, do que ela pode falar, do que ela não pode falar, né? Então, que já havia isso há um tempo mesmo. Fala. Olha, a dupla Taeme e Thiago é empresariada pela FS Produções, que é do Fernando Sorocaba. Repara que a partir de 2013, quando ele saiu, é que tudo acabou se complicando. Por quê? Isso é só uma perspectiva do caso. Porque eles, Fernando Sorocaba, você vê que eles nunca se envolveram em escândalo, nunca tiveram nenhum problema. Venho direto do Rio já com Tati Quebra-Barraco, fala. E eles deviam descontar essa pensão nos rendimentos do cantor. Depois a partir de 2013, quando ele foi para a carreira solo e saiu, é que tudo se degringolou. Exatamente. Porque isso é ruim para o próprio artista. Quando você fala, olha, o meu artista, aquela pessoa que eu prezo, porque o artista sempre é magnânimo, sempre grandioso, ele está sendo procurado pela justiça, o preço do cachê cai. Lógico, nossa, imagina, né? Ninguém merece, realmente.